um programa aqui para vocês do Bom Dia com Dicas. E hoje, se tratando de atividade física, vocês agora vão ficar felizes, sabe por quê? Porque quem não está podendo ir para uma academia ou não tem disposição para ir para uma academia, pode fazer em casa. Porque agora nós vamos falar, se você assistindo às aulas de um professor de educação física, de um personal trainer no seu celular, é eficaz? Funciona eu fazendo sozinho em casa com essas orientações? Vamos lá saber, porque nós vamos saber sobre tudo isso, todas as orientações online de um personal trainer com os professores e personal trainers Jairo Bragança e o Gustavo. Vamos lá então com a gente? Gustavo, gostaria de agradecer por vocês terem aceitado o nosso convite, porque, gente, falar de atividade física é muito bom, principalmente hoje em dia, né? A gente não vai entrar muito em detalhe, mas a gente sabe a importância da atividade física hoje. Então, este aqui, gente, é o Jairo Bragança, este aqui é o Gustavo, eles trabalham juntos também, levam saúde para todo mundo. Mas eu quero saber de cada um. Jairo, primeiro, assim, fala aí um pouquinho da tua vida, o que te levou a escolher essa carreira aí que traz tanta saúde pra gente. Sander, primeiramente eu gostaria de agradecer, a oportunidade de vir aqui no teu programa e vir falar um pouco do nosso trabalho e como a gente pode ajudar as pessoas, né? Primeiramente, Sander, a gente se formou, eu falo a gente porque a nossa relação ela é bem próxima, tá? É entrelaçada. Tanto é que a gente estudou junto na faculdade, formamos em licenciatura plena em educação física e em bacharel também. Então a gente tem as duas formações. A gente fez algumas pós-graduações, e fez mentorias principalmente voltadas para essa área, para a gente conseguir atender um grande público, que é o público que a gente consegue aqui pelas redes sociais, né, Sander? Então, assim, lá no início, quando a gente entrou na faculdade, a gente se formou na UFPA. Então a gente sentia muito aquela necessidade de retribuir para a sociedade o que elas nos ajudaram a se formar, porque a gente sabe que a sociedade que praticamente banca a nossa formação, né? E desde o princípio a gente tinha aquela vontade, poxa, como que eu vou retribuir aquilo para a sociedade? Eu vou retribuir dando aula nas escolas, ensinando as crianças, eu vou retribuir por meio do exercício físico, ensinando mais pessoas, e até por isso, Sander, até por essa questão de ajudar mais pessoas, a internet ela se tornou uma forma da gente abranger, pegar um público bem maior, porque a gente sabe que a gente consegue aqui atender 10, 15, 20 pessoas, mas a gente pode atender um público bem maior. E esse anseio, que é o nosso propósito, que é atingir as pessoas positivamente por meio do exercício físico, é uma grande forma da gente retribuir para a sociedade. Então a gente já vem desde o princípio focando nisso e a gente viu na internet essa possibilidade de ajudar mais pessoas. Muito bacana. E o Gustavo? Gustavo é desde criança, como é a tua história com a educação física? A minha história é bem legal, porque eu lembro que quando eu estava fazendo cursinho, eu não queria fazer educação física. Eu passei em um outro curso que era geologia, e eu fui bem diferente. E aí eu fui para o curso de educação física porque a minha mãe falou, não, você vai para a faculdade, você vai fazer o FPA, você vai fazer educação física e você vai ser professor. E assim, na minha família, todas as pessoas, todas as minhas tias são professoras seguindo a minha avó, e eu fui o único sobrinho e neto que seguia a profissão de professor. E aí eu lembro que logo no começo a gente comentava, eu não gostava muito não, por conta de algumas disciplinas específicas do curso de educação física, que é voltado para sociologia, filosofia. Aí eu falava, nossa, eu acho que eu estou no curso errado, porque eu pensava muito em treinamento.
Eu pensava muito em algo que levasse aquilo que a gente realmente tinha como propósito, que era a qualidade de vida para as pessoas. Mas logo em seguida a gente foi começando a compreender a base do curso e saber que aquilo lá era realmente necessário para que nós pudéssemos ser um bom profissional hoje em dia. Então a gente fez faculdade juntos, né? A gente se formou juntos, a gente fez pós-graduação depois da faculdade, então a gente é especialista, eu tenho 3 especializações, fisiologia, treinamento desportivo para grupos especiais. E como ele falou, a gente buscou sair um pouco da nossa bolha atual, que é, infelizmente, por conta da região onde a gente mora, ainda muito limitada. A gente procurou sair dessa bolha e entrar em uma bolha ainda maior, junto com pessoas que para nós são as melhores do nosso país, em se tratando de reconhecimento voltado para a autoridade do personal trainer. Então, hoje em dia, a gente, além de querer apresentar essa mudança no estilo de vida das pessoas, a gente também busca mostrar para o profissional de educação física que é possível sim ele progredir, prosperar e encontrar uma qualidade de vida naquilo que antigamente para ele era uma profissão que seria, digamos assim, algo que não levasse ele a uma vida um pouco melhor. Então a gente, além de trazer essa qualidade de vida para as pessoas, também mostra para o profissional da nossa área que é possível sim prosperar. Nossa, eu já até parabenizo, né, vocês com essa história muito bacana, muito bonita, voltada à atividade física. Então, eu sempre digo que vocês, né, que estão aqui representando, né, de qualquer forma, toda a categoria de professores de educação física, vocês trazem saúde mesmo pra gente, né? Da melhor maneira, da melhor forma para orientar e fazer com que nós nos sentirmos bem. Enfim, eu sei que os dois, tanto o Jairo como o Gustavo, estão indo além da academia, além do físico de uma academia. O online, né? A internet, as redes sociais. O que é que vocês têm para falar dessa entrega de vocês para o online, para a internet, para as redes sociais, junto ao trabalho de vocês? Sander, eu acredito que esse é o momento que a gente está vivendo, é um momento muito importante para a gente começar a ampliar mais essa questão do online, né? Porque tem muita gente que, inclusive o lockdown, né, fez com que muitas pessoas não conseguissem ir mais para a academia, né? E a gente viu ainda, a gente já vinha há muito tempo, muito antes do lockdown, trabalhando dessa forma, fazendo com que as pessoas conseguissem fazer os exercícios onde elas quiserem, né? A gente tem algum dado que menos de 4% da população treina em academia. E todo o resto? E todo esse mar de pessoas que também precisa de saúde, que também precisa melhorar sua qualidade de vida, né? Então a gente viu essa possibilidade de ajudar mais pessoas. E a gente segue alguns protocolos, né? A gente tem diversos programas. A gente tem programas que podem fazer com que uma pessoa iniciante que nunca fez exercício físico, e isso parece irreal para algumas pessoas, isso é uma grande objeção das pessoas. Será que eu que nunca fui em uma academia, nunca fiz exercício físico, será que realmente eu consigo o resultado? Eu tenho segurança treinando aqui na minha casa? E a gente tem protocolos específicos para essa pessoa. A gente criou também alguns protocolos para pessoas intermediárias e avançadas, né? Com toda a segurança e trazendo também a qualidade de vida. E também a gente foi além. A gente faz com que as pessoas realmente consigam resultados treinando nas suas casas. Muitas pessoas veem hoje diversas informações e é difícil acreditar em todo mundo, porque as pessoas são bombardeadas de informações. Mas a gente criou não só um programa, a gente criou vários programas, várias metodologias justamente para abranger todas essas pessoas, e é aí que a gente está seguindo hoje. Pois é exatamente essa dúvida que eu creio que surge de todos e de mim também, de eu ser também adepto à atividade física há tantos anos na minha vida. Jairo e Gustavo, a pessoa, ela realmente é capaz de chegar no seu objetivo tendo uma orientação online? Com certeza. A gente, às vezes, como o Jairo falou,
é bombardeado de informações, mas a gente não sabe filtrar qual é a melhor informação para si. Então, quando ele fala assim, apenas 4% da população faz atividade física e poucas pessoas estão na academia, mas a gente tem que entender esses dados. Dessa população, apenas 14% quer fazer atividade física em casa, o restante quer fazer atividade na academia. Mas eu digo que entre o querer e o fazer, existe uma ponte chamada ação. Então, muitas pessoas falam, profissionais da nossa área falam, que para você alcançar um objetivo você precisa treinar, comer bem e descansar. A gente fala que essa tríade, ela não é essa que sempre foi apresentada. Por quê? Porque quando você para analisar treino, dieta e rotina, você cai num erro muito maior, porque a rotina de todo mundo é diferente. A comida que você pode comer pode ser diferente da que eu vou comer, então aquela receita moldada, ela tende a ficar ultrapassada com o tempo. E os treinos vão seguir a mesma proporção. Então, quando ele fala de programas, é justamente a adequação para o perfil de cada pessoa e a pessoa vai entender justamente o que fazer para conseguir alcançar os seus objetivos. E aí, o que a gente apresenta como a tríade real, ela vem muito da mentalidade da pessoa que vai fazer a atividade. Ou seja, a gente fala que essa pessoa ela tem que se livrar de algumas crenças. Por quê? Porque às vezes a crença pode ser na alimentação, mas também pode ser no treino, ou pode ser em qualquer outra coisa. Essa pessoa, ela tem que confiar mais. Eu digo que pelo fato de você receber várias informações, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes uma pessoa vem perguntar algo para mim, mas aquela pessoa já perguntou aquela mesma coisa para o Jairo e já perguntou para outros 10 profissionais. Então eu sempre falo, você tem que acreditar em um norte, você tem que confiar naquele norte. E a terceira tríade é do pertencimento. Não existe a possibilidade de eu ganhar R$1 milhão se eu nunca sonhei com isso. Então não existe a possibilidade nenhuma de uma pessoa conquistar um objetivo de emagrecimento, ganho de massa muscular, definição muscular ou qualquer capacidade da aptidão física sem ter sonhado em conquistar aquele ponto. Então isso faz parte da base para que depois disso a gente possa cobrar treino, dieta e descanso. Se a pessoa não tiver aquela mentalidade, eu não consigo levar ela para um outro nível e a gente consegue trabalhar isso com base nos nossos programas e com base na nossa intervenção. É porque vocês gravam as orientações, né? Sim. Olha, faz a perna assim, faz o braço, corre dessa forma, agacha. Assim como tem o público de vocês, de alunos que acompanham, que eu sou um que acompanho de vez em quando lá, eu posso dizer isso. E tem o desconhecido, né? Claro. Que está lá do outro lado também. Então, como é que vocês conseguem levar isso para o desconhecido? Porque não sabe se ele tem algum problema de saúde ou não, porque quem está assistindo de repente tem algum problema de saúde. Existe essa preocupação ou tem alguma orientação aqui que vocês podem dar para essas pessoas que estão ali fazendo atividade física em casa, no online, assistindo vocês lá? Como é que pode funcionar? Sim, Sander, as pessoas quando chegam no nosso Instagram, elas têm as dicas no feed e tem as dicas no Stories, né? Então a gente vai dando dicas diárias para as pessoas iniciantes, para as pessoas que nunca fizeram o exercício físico, para as pessoas mais avançadas também. Parece que um grande problema é passar esse exercício de forma online para as pessoas que nunca treinaram. Mas também é muito difícil passar para a pessoa que é muito treinada, porque como é que ela vai ter aquele resultado dela, que ela passou muito tempo treinando na academia, e como é que ela vai ter esse resultado treinando em casa? Então, quando a gente vai, por exemplo, nos nossos programas é bem mais fácil. Nos nossos programas nós temos diversas formas de avaliar, questionários, protocolos, avaliações, então isso é bem fácil, a gente passa um treino específico para cada pessoa. Porém, quando chega numa live, as pessoas podem ter essa dúvida que tu está tendo agora, né? Como ele vai encaixar tudo isso aqui para mim, para que eu possa ter resultado? Então, quando está na live, em alguns treinos, principalmente agora quando a gente iniciou essa sequência de lives, só o Gustavo estava treinando e eu estava orientando. Então, a gente estava falando assim, ó, hoje o Gustavo vai fazer o burpee, pessoal. O Gustavo vai fazer o burpee. O Gustavo demonstra o burpee
Para quem não conseguir, Gustavo, demonstra o burpee adaptado. Então a gente vai fazendo diversas adaptações para as pessoas mais avançadas e para as pessoas iniciantes. Então a gente tem todo esse cuidado de adaptar para todos os tipos de pessoas. Quando a gente fala de intensidade, que é assim, Jairo, como é que eu vou ter o mesmo resultado? Como é que eu vou treinar? O mesmo treino, eu vou ter o mesmo resultado de uma pessoa iniciante? Qual vai ser a diferença para a pessoa avançada? A gente consegue Boa perguntinha, né? A gente consegue controlar essa intensidade, Sandro. A gente traz a escala de Borg, né? A escala de Borg tem base científica e a gente consegue mensurar a intensidade da pessoa em uma escala de 0 a 10. Enquanto que a pessoa ela tá naquele cansaço, enquanto que a pessoa ela chega naquela intensidade elevada. E a gente mensura porque a pessoa ela precisa estar entre 70% a 90% da frequência cardíaca. Então a gente passa esses dados, a gente ensina a pessoa a usar a escala de Borg e a chegar na intensidade dela, na casa dela, só olhando a gente. Inclusive, quando a gente dá os intervalos do treino, a gente pergunta: pessoal, como é que vocês estão hoje na escala de Borg? De 0 a 10, coloca aqui pra gente. Então as pessoas elas já vão logo direto. Eu estou em 7, eu estou em 6. Então se a pessoa está em 6, eu quero que ela chegue em 7, 8, 9, vou falar, galera, vamos agora, a gente vai aumentar a velocidade. Galera, a gente vai dar um salto mais alto para a gente entrar naquela zona onde eu quero. Pessoal, vocês estão extrapolando, já está em 10, então vamos controlar aqui. A gente tem várias variáveis que a gente pode fazer essa pessoa se encaixar, assim como as adaptações. Verdade. E assim, gente, eu quero dizer também aí para vocês que, na verdade, o professor Jairo e o professor Gustavo, muito antes do coronavírus, muito antes da questão do lockdown, eles já trabalhavam essa questão online. Então, a minha pergunta para eles agora é o seguinte: como é que fica essa questão do money, do dinheiro, essas orientações aí grátis pelas redes sociais? Tá funcionando de alguma forma, assim, monetária ou não? Sim, como é que sim. Às vezes as pessoas até olham pra gente com cara de coitadinho, né? Será que eles estão vivendo de luz? Não, mas sim, a gente, como tu mesmo falou, antes da quarentena, antes de pandemia, a gente já trabalhava com esse propósito de levar qualidade de vida para as pessoas. A gente tinha um programa, um evento chamado Sunrise, e ele já, envolvia muitas pessoas na nossa região e já era, digamos que, um teste para isso que o Jairo explicou sobre intensidade em grupo, treinos em grupo, resultados. E eu lembro que era muita gente. E era presencial, né, Gustavo? Era presencial. Isso, era muita gente. E aí a gente foi, digamos assim, que amadurecendo a nossa mentalidade para poder chegar no meio online e poder oferecer algo gratuito e ao mesmo tempo a gente poder monetizar isso. Então, a primeira dica e a primeira coisa que a gente trabalha demais: a gente está no online, eu tenho uma média de 15 mil seguidores e o Jairo 12 mil seguidores. Nossa, olha só. E contando todas as redes, a gente tem mais de 30 mil seguidores. Mas a gente não quer popularidade. A gente não é blogueiro, eu costumo dizer isso. Sim. Somos professores, né? Somos professores, a gente tem que demonstrar autoridade. É o primeiro ponto. A gente tem que demonstrar autoridade para as pessoas confiarem na informação que nós estamos repassando e, ao mesmo tempo, elas confiarem no que a gente vai oferecer como produto. Segundo ponto: a gente entrega algo gratuito, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe dizer para as pessoas que aquilo ali é a ponta do iceberg. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente passou 3 semanas dando aulas gratuitas através de lives, onde nós não repetimos nenhum treino. E aí, vou dar um exemplo para você. Numa negociação de venda, a gente recebe mensagem de pessoas que falam que às vezes não vão comprar porque vão pagar a academia para treinar. E aí eu falo para aquela pessoa assim: você vai pagar a academia, você vai entrar lá naquela academia e você vai montar um treino que às vezes pode durar 1 mês, 2 meses, tem academia que dura 3 meses. Em 3 semanas você não repetiu um treino comigo. Em 3 semanas você conquistou um resultado X, assado e assim. Então, dessa forma, eu consigo demonstrar para aquela pessoa o real valor da minha função e eu consigo fazer com que ela valorize aquilo e ela pague por aquilo.
entendeu? Porque ela vai sentir a necessidade de sair do gratuito e entrar no pago. Por quê? Porque aquela pessoa, isso é um princípio do treinamento desportivo. A pessoa, ela tende a progredir, é o princípio da sobrecarga, você precisa evoluir. Se você não evoluir, você estagna. E às vezes as pessoas têm uma falsa impressão de que elas vão evoluir indo para um determinado lugar. Não, pelo contrário, a gente faz ela evoluir, ou seja, os profissionais, através de suas prescrições, que farão com que ela evolua, e é por isso que ela sente a necessidade de vir para a gente. Geralmente, para quem gosta de saber, a nossa conversão das pessoas que não pagam para as pessoas que entram para o nosso time gira em torno entre 20% e 35%. Nossa, muito bom. Agora, Jairo e Gustavo tem também essa questão de algumas promessas que a gente vê, de alguns personal trainers que a gente vê lá na nossa timeline e tal, passando nas redes sociais, tipo, turbine o seu glúteo em 7 dias, bora trincar o abdômen em 3 dias. Como é isso? E aí, essa venda aí online, nesse sentido aí dessas promessas aí, elas realmente funcionam? Como é? Sander, a gente vem, como eu te falei, a gente tem um propósito, né? Que é ajudar realmente as pessoas por meio do exercício físico. E a gente vê muito mesmo algumas promessas assim que a gente sabe que não tem, cientificamente não tem como ter aqueles resultados, entende? Porém a gente tenta ser o mais claro possível com a pessoa nos nossos programas. Tudo que a gente passa, a gente tem vários programas, né? Todas as promessas que a gente usa em cada programa específico, a gente tem base porque a gente já testou e mostra para as pessoas como a gente testou, o que a gente utilizou de estudo para trazer aqueles resultados, né? Vamos dizer assim, quando a gente promete 1 ano de resultados em apenas 3 meses, 1 ano de resultados em apenas 3 meses, é uma promessa forte. É uma promessa forte, mas a gente sabe por que a gente está prometendo isso. Como o Gustavo falou, existem pessoas que passam 1 ano em uma academia com 2 treinos, a pessoa faz 3 treinos, 4 treinos em 1 ano, e a pessoa não vai ter esse resultado com a metodologia que a gente vai utilizar. Com a metodologia que a gente utiliza, em 3 meses a pessoa consegue ter esse resultado. Por quê? Por muito do que ele falou, a gente tem uma grande variação, a gente não repete treinos. Fora que a gente tem uma coisa que é importante falar, que quando o Gustavo fala de alimentação, dieta, as pessoas só tocam nisso. A gente trabalha muito o desbloqueio mental. A gente acredita que as pessoas elas precisam estar com a mente totalmente, as pessoas precisam virar a chave e entender que a saúde ela é fundamental, porque às vezes as pessoas elas iniciam em um programa, na outra semana elas param. A gente tem estratégias psicológicas que a gente faz com que aquela pessoa ela entenda que ela precisa se valorizar. Às vezes, existem muitas mulheres que deixam o programa. Por quê? Porque fala, poxa, eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que trabalhar. Mas a gente mostra para a pessoa que antes dela cuidar das outras pessoas, a prioridade é ela. Ela precisa cuidar, ela precisa melhorar a saúde física e mental para poder ter o melhor resultado no seu trabalho, para poder ter saúde para cuidar do filho e cuidar de uma forma positiva, não apenas estar ali próximo, e para poder também ajudar o marido, cuidar da casa. Então a gente mostra para a pessoa com algumas estratégias de desbloqueio mental, táticas que a gente usa lá dentro do nosso programa, que faz com que a pessoa se mantenha ativa, porque iniciar é muito fácil, mas se manter nesses 3 meses que a gente promete ter esse resultado em 1 ano, é muito difícil, e a gente utiliza essas estratégias e faz com que ela tenha esse resultado de 1 ano em apenas 3 meses. Eu vou complementar aqui o que o Jairo falou, que tudo isso que ele falou eu concordo. A gente tem a mesma mentalidade, praticamente a gente é quase a mesma pessoa. Mas eu digo assim, que muitos profissionais, como tu mesmo falou, né, a gente vê várias coisas mirabolantes. Muitos profissionais, às vezes, correm para o mirabolante por conta de acharem uma coisa, por conta de acharem que é importante apenas vender, ofertar.
A gente sabe que não é por esse caminho. Ofertar é necessário. Ofertar faz com que o profissional ganhe sim dinheiro, mas o profissional ele tem que se posicionar. Através do posicionamento ele consegue passar a informação que o Jairo falou. Entendeu? Através do posicionamento dele, através do que... a pessoa não precisa te seguir no Instagram ou te ver no YouTube de maneira corriqueira. Basta lá entrar, perceber que você é um profissional com uma índole tal, que ajudou já várias pessoas a alcançar aquele objetivo. E quando ela chega lá na tua bio e ela vê que você consegue entregar um resultado de 1 ano e 3 meses e ela viu que é verdade, ela vai entrar no teu link e vai te chamar no WhatsApp ou então comprar direto o teu programa. Entendeu? Então quando o cara vai lá e fala assim, eu faço você perder 10 quilos em 1 mês, se ele não passou nenhuma questão relacionada a posicionamento no Instagram dele ou na rede social que ela está vendo, é furada e faz com que infelizmente queime todos os outros profissionais, porque ela sempre vai achar aquilo de todo mundo. Mas os termos técnicos são isso. Vender é diferente de posicionar. Posicionamento vem antes da oferta. Até porque, né, Gustavo e Sander, pessoal, esse momento que a gente está vivendo de pandemia, ele fez com que muitas pessoas que não utilizavam o meio online para trabalhar, muitas pessoas entrassem de cabeça aí e assim entrassem com muita vontade. Tem muitas pessoas que realmente não querem enganar ninguém, mas muitas pessoas que vieram assim totalmente desestruturados, sem informação e sem preparo para lidar no online com a outra pessoa. Então eu não digo que é culpa da pessoa, a pessoa faz aquilo para tentar enganar, mas o momento fez com que ela viesse de qualquer forma, porque ela precisava viver, ela precisava de dinheiro, e ela entrou ali realmente não preparada, e isso, como o Gustavo falou, isso mexeu no mercado como um todo e faz com que as outras pessoas, outros profissionais que vinham fazendo um trabalho sério e se prepararam para aquilo, também paguem de alguma forma. Porém, a gente sabe que paga até determinado momento, porque se a pessoa está preparada, ela vai conseguir viver o seu trabalho normalmente. Sim, sim. E tem também, eu lembro que no início da pandemia, que já tem 1 ano aí, né, no caso ano passado, eu lembro que alguns professores iam para as redes sociais, aí ofereciam aqueles materiais, né? Garrafa PET de 2 litros, enche de água que você vai ter aquele pezinho, aí você pode fazer o braço, 2 quilos de feijão, 3 quilos de arroz, o uso da cadeira, o uso do sofá. E aí, esse material que, digamos assim, lá em casa substitui o equipamento que eu uso para fazer tudo isso na academia, como as anilhas, enfim, stepes. Funciona? Vamos lá. Funciona ou não funciona? Eu não vou responder depende, porque pareceria que eu estaria em cima do muro. Mas assim, vamos pensar em uma coisa. Ergonomia. A gente trabalha sobre isso em vários pontos. No trabalho, psicológica, e aí você vai para academia e você faz uma cadeira extensora, que é aquela máquina que você sobe as pernas, e você se sente confortável. Ela é feita para aquilo, né? Porque ela foi feita para aquele movimento. Então, se você conseguir entender, a máquina de agachamento, ela foi feita para você fazer aquele agachamento de maneira ergonômica. Então, todos os equipamentos na academia, eles foram pensados para isso. Quando você vai para casa, a proposta da nossa casa não é treinar, isso é fato. Em casa você se sente mais confortável e a proposta é você descansar. Porém, quando você implementa equipamentos tipo uma garrafa PET ou um sofá, por exemplo, para fazer determinado exercício, primeira coisa que deve ser levada em consideração, ergonomia. Se você não está fazendo de maneira correta, aí realmente não vai dar certo. Então muitas pessoas pecam e erram por conta disso, por não ter orientação. Segundo, dá certo se você fizer de maneira correta. Por quê? Porque o treinamento em si, a base do treinamento, não é só intensidade. Quando a gente fala intensidade, a gente remete-se à carga. A carga, ela é um dos pilares do treinamento. A intensidade é uma dos 5 componentes de carga que o treinamento ele propõe para as pessoas, que é intensidade, volume, densidade, duração e a pausa. Então, a intensidade é só uma. Eu tenho 4 para trabalhar. Eu tenho volume, eu tenho a densidade. Muitos profissionais às vezes não sabem o que é densidade. A densidade ela é a proporção
entre o estímulo dado, ou seja, a duração e a pausa. Então, quando eu falo de volume, meu volume ele pode ser a duração do exercício. E a pausa, ela vai ser referente ao volume, à duração do exercício. Então, ela vai me dar um ponto chamado densidade. Então, eu posso chegar para o meu aluno e falar para ele, hoje você vai treinar numa intensidade de 1 para 1. O que é isso? A cada 1 segundo executado de exercício, você vai ter 1 segundo de descanso. Você vai ter uma densidade de 1 para meio. Então, a partir disso, eu consigo gerar resultado naquela pessoa. E as pessoas jogam muito para intensidade. Agora, a gente sabe que na academia não vai só na questão da intensidade. Eu já falei para vocês. Ergonomia. A ergonomia que os aparelhos na academia eles te proporcionam é algo surreal. É muito bom. Mas em casa dá para ter resultado sim. E assim, complementando o que o Gustavo falou, a gente vê que pode sim ter resultado, como ele falou, dependendo da ergonomia e das variáveis que o profissional vai trabalhar para aquela pessoa ter o resultado, né? Porém, eu e o Gustavo, a gente não focou nisso. A gente não tem nenhum programa que utiliza equipamentos em casa. Por quê? Porque realmente, se a gente for pensar em um agachamento utilizando o sofá, por exemplo, nem todo mundo tem um sofá na sua casa. Né? Se a gente for utilizar garrafa PET, tal coisa, nem todo mundo pode ter aquilo naquele momento. Então a gente tentou pensar de forma ampla para que todo mundo pudesse fazer. Então tem programas que a gente utiliza só o peso do corpo, e a pessoa precisa de um quadradinho, um espaço pequeno para fazer isso. E isso todo mundo tem, né? Todo mundo consegue esse espaço pequeno e a gente vai trabalhando as outras variáveis que o Gustavo deixou bem explicado aqui. Então, antes de tu usar aí teus quilos de arroz, de feijão, garrafa PET, procura te orientar aqui com o Gustavo e com o Jairo. E eu quero perguntar, pandemia, não tem como tocar nesse assunto. Até porque o online também já cresceu por conta disso, né? O que vocês têm para falar aí da pandemia, da questão da atividade física dentro da pandemia? Eu já estipo a minha pergunta. Lockdown, academia não é essencial, pelo amor de Deus, e fecha. Como é que a gente pode falar sobre isso um pouquinho? Sander, a gente tem uma grande intenção de mostrar realmente para as pessoas que o exercício físico ele é fundamental e ele é essencial, o exercício físico. Por quê? Porque o exercício físico ele faz com que você aumente a sua imunidade. Aumentando a imunidade, você pode até de repente até ter o contato, quando a gente está falando diretamente de pandemia, a gente pode ter até o contato com o vírus, mas assim o nosso organismo pode não reagir de uma forma totalmente diferente, vai reagir diferente de uma forma de uma outra pessoa que que é uma sedentária, por exemplo, né? As duas pessoas entram em contato com o vírus, só que é totalmente diferente. Os sintomas são diferentes, a gravidade é totalmente diferente. Então a gente mostra para a pessoa, ensina a pessoa, aliás, a gente não, todo mundo sabe já hoje. A informação foi bem explicada, né, que o exercício físico ele é fundamental nesse processo de manter a imunidade alta e prevenir com relação ao coronavírus, né? Não só contra o coronavírus, o exercício físico previne contra diversas tipos de doenças coronarianas, entre outras. Porém, como a gente está falando aqui, da pandemia, previne muito, controla bastante, não é mesmo, Gustavo? Sim, quando a gente fala de exercício físico, parece já ser algo banal, parece que todo mundo conhece, né? Mas pergunta para 10 pessoas próximas de você se essa pessoa faz algum tipo de exercício físico. Isso pode parecer besteira, mas pergunte. Pergunte se a sua mãe faz, se a sua família faz, se os seus amigos fazem. Pois é, se você parar para prestar atenção, da população mundial, apenas 1% faz exercício físico. Então isso é algo alarmante, é algo que a gente de pouco em pouco vem tentando mudar. Isso nos dá a força e nos dá a capacidade de pensar que a nossa profissão ela é próspera por muitos anos, por saber que a gente ainda pode ajudar muitas pessoas. E em relação às academias, né? Se o essencial ou não, eu defendo que sim, as academias elas são essenciais, porque a gente sabe que muitas pessoas que frequentam esses espaços
são por motivos diversos que não é apenas o exercício físico, e sim a questão psicológica, social. Por quê? Porque você quer estar naquele meio que remeta, por exemplo, à escola que você estudou quando você era criança, porque existem os grupos, existem as pessoas que você vai se conectar e que você vai interagir da melhor maneira possível. Então, a gente já falou aqui de vários fatores, de academia da questão ergonômica, que te dá resultado, enfim, mas também tem essa questão social e psicológica que é muito importante e que a gente não pode deixar de olhar para esse ponto. Agora, lógico, se você quiser um teor mais técnico de por que a academia ela é essencial, a gente vem muito por conta da estrutura que aquele ambiente apresenta para que a base do treinamento seja consolidada da melhor maneira possível. Então, existem os dois pontos. Não existe contraponto. O contraponto vem de pessoas que não fazem exercícios físicos. É essa a questão. E se fazem de uma outra estrutura com uma outra estrutura que a gente infelizmente não sabe porque a gente não conhece, mas eu tenho certeza que os governadores, o presidente, ele pode ter um personal trainer e uma academia em sua própria residência, e isso me deixa de maneira mais cômoda. Mas a partir do momento que a gente traz para as pessoas o que é realmente fundamental e o que é realmente essencial, aí as pessoas passam a entender a real necessidade da coisa. O grande problema é porque as pessoas, elas têm muito aquela herança, aquilo que vem passado de muito tempo atrás, quando elas eram crianças, que a academia, ela remete somente à estética, somente à beleza, somente aquele padrão. E não, hoje a gente vem desconstruindo isso, batalhando muito, mas a gente vem desconstruindo que o exercício físico, a academia, ela é saúde, principalmente. E a estética, ela vem por consequência. Mas a gente tem que desconstruir isso, porque ainda há muitas pessoas que pensam isso e não é culpa delas. É porque foi passado realmente dessa forma e a gente vem desconstruindo isso. Muito bom, muito bom. E ainda falando de academia, eu gostaria de agradecer aqui o espaço da Academia BioWellness, que cedeu aqui esta sala para a gente fazer essa entrevista com os professores Jairo e o Gustavo. A BioWellness fica aqui na Cidade Nova, então é só vir para cá, que já está abrindo aqui para receber vocês, tá bom? Muito obrigado pelo espaço. E agora eu deixo o espaço aqui para os nossos personal trainers Gustavo e Jairo para falar das suas redes sociais, onde podemos encontrar vocês aí. Pessoal, a gente trabalha principalmente pelo Instagram. Então, o meu Instagram é Jairo Bragança. Lá vocês vão encontrar diversas dicas de treinos, dicas diárias. E assim, lá vocês vão entender também sobre os nossos programas. Lá, se você entrar em contato com a gente, chamar Jairo, como é que funciona teu programa? Porque o meu objetivo é esse. Lá a gente tem diversos programas, a gente tem mais de 7 programas, então a gente vai te encaixar, a gente vai ver seu perfil, vai fazer toda uma análise sua e vai te direcionar para o melhor programa. Então pode confiar, pode chamar a gente que a gente vai te direcionar e vai trazer o melhor resultado possível. Seja saúde, seja estética, seja qualidade de vida. Se você quer apenas se movimentar, desestressar, mudar essa chave mesmo, esse desbloqueio mental, fala com a gente que a gente vai te direcionar da melhor forma possível. A gente, como o Jairo falou, trabalha através do Instagram. Meu Instagram é Gustavo Personal Trainer, então você pode estar me encontrando através desse perfil. Assim como o Jairo, a gente vai recepcionar você, vamos sempre passar para você a melhor indicação. Eu não vou falar a mesma coisa que ele porque a gente trabalha da mesma forma. Eu só queria deixar uma mensagem para você. Quando a gente se vê num momento como esse de pandemia, um momento de estresse, onde todo mundo é acometido pela mesma questão estressora, a gente não consegue delimitar quem é uma pessoa mais forte e uma pessoa mais fraca. Porém, a gente sabe que existe o erro. A gente pode errar uma vez, mas errar 2 vezes, infelizmente, é burrice. A gente não pode cair nesse mesmo erro. Muitas pessoas, no primeiro momento de pandemia, deixaram de treinar, deixaram de fazer atividade física, conseguiram conquistar para si coisas que não eram para ser conquistadas. Naquele primeiro momento, pessoas que treinaram com a gente estão até hoje.
A gente não soube de ninguém que foi acometido. Pode ter pego o vírus, se a gente está falando disso. Pode ter pego, mas não morreu. Isso é muito forte. Isso é para você entender da importância de fazer exercícios físicos. Quando a gente voltou a fazer treinos gratuitos, a gente tratou sobre isso, a gente falou para as pessoas sobre isso e ficamos muito felizes de pessoas que estavam com a gente naquele primeiro momento, estavam lá para contar essa história e falar assim, realmente nós estamos aqui. Então, essa é a real necessidade de você se cuidar, de você fazer exercícios físicos. Você cuidar de si, da sua saúde e da sua fortaleza. Por quê? Porque a sua família e os seus amigos e por onde você passa, precisa de você. Verdade. Nossa, muito obrigado, professor Jairo, professor Gustavo. E não deixem de nos seguir, gente. Instagram, @Bom Dia com Dicas. Tem o nosso canal, Bom Dia com Dicas. Se inscreva lá. Pode colocar perguntas lá para os professores, algum questionamento. E tem a nossa página no Facebook também, tá bom? Bom Dia com Dicas agradece. Um grande beijo para vocês e nos encontraremos aí nas próximas segundas, tá bom? Beijão, obrigado.